que apertou. Todos de pé para a leitura da sentença. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Justiça Estadual de Primeira Instância, Comarca da Capital, Primeiro Tribunal do Júri. Sentença. Júri. Homicídios tentados e consumados triplamente qualificados. Pluralidade de vítimas. Materialidades incontestes. Concurso de agentes. Coautoria reconhecida pelo Conselho de Sentença. Teses defensivas rejeitadas por maioria de votos. Desentendimentos anteriores entre vizinhos. Futilidade. Meio cruel, consistente na reiteração dos golpes aplicados nas vítimas. Ataque de inopino na calada da noite. Recurso a impossibilitar as defesas dos ofendidos. Qualificadoras reconhecidas. Procedência da acusação. Concurso material de crimes. Soma aritmética das penas impostas. Tendo o Conselho de Sentença acatado a tese acusatória, delimitada pela pronúncia, pela existência de 5 homicídios consumados e 2 tentados, triplamente qualificados, pela futilidade de seus motivos, emprego de meios cruéis e recursos que impossibilitaram as defesas das vítimas, rechaçando as teses defensivas trazidas a plenário pelas defesas dos acusados, impõem-se-lhes as competentes condenações individualizadas nos termos da lei. Vistos, etc. Os acusados Carlos José Soares de Lima e sua mulher, Edileuza de Oliveira dos Santos, cognominada Leda, sobejamente qualificados nestes autos, foram pronunciados por este juízo e submetidos nesta data a julgamento pelo júri popular desta comarca, sob a acusação de haverem, na madrugada do dia 9 de julho de 2009, por volta das 2h30, na rua Oswaldo Lemos, no bairro do Rangel, nesta capital, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, com inafastável ânimos negandi, empregando instrumentos, pérfuro cortante e corto contundente, faca peixeira e facão, respectivamente, aplicado nas vítimas, Moisés Soares Forte, sua mulher, Ivanise Lima dos Santos, e seus filhos menores, Cíntia Raquel dos Santos, Cíntia Raíssa dos Santos Soares, Raí dos Santos Soares, os ferimentos descritos nos laudos tanatoscópicos de folhas 134/140, 142/149, 128/132, 112/118 e 120/126, respectivamente, que por suas naturezas e sedes lesionadas, foram a causa eficiente da morte de todos, bem como, no mesmo local, hora e circunstâncias, na pessoa de Rian Soares dos Santos, que logrou sobreviver, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de ferimento ou ofensa física de folhas 271/272, não eliminando, de igual forma, a Triciano Soares dos Santos, ambos filhos do casal e irmãos das demais vítimas, pelo fato de que este escondeu-se da visão dos seus executores embaixo de uma cama, de onde presenciou o massacre, circunstância alheia à vontade dos agentes. O fato teve repercussão local e nacional, ficando registrado pela imprensa como a chacina do Rangel, em razão de ter ocorrido no bairro do mesmo nome. Em plenário, sustentou a acusação, representada pela Promotoria Pública e sua assistência, terem os réus praticado, em coautoria, em equânimes ações, 5 homicídios triplamente qualificados pelo motivo fútil, consistente em desavenças e desentendimentos de insignificante importância entre vizinhos que eram,
empregando os meios executórios com crueldade contra todas as vítimas fatais, e a da tentativa cruenta, em razão da reiteração dos golpes aplicados em sede de lesões eletivas, cabeça, fazendo as vítimas sofrerem além do que se espera nessas minguadas situações, e pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos, eis que atacados em concurso e com surpresa na calada da noite, quando todos desfrutavam do repouso noturno na residência onde habitavam. O douto representante do Ministério Público sustentou ainda, com relação às duas vítimas sobreviventes, Rian e Prisciano, a existência de duas tentativas de homicídio, sendo uma cruenta, na qual a vítima Rian Soares dos Santos foi lesionada, caracterizando tentativa de homicídio triplamente qualificado, pelo motivo fútil, meio cruel, surpresa no ataque, e outra branca, na qual a vítima Prisciano Soares dos Santos não foi lesionado, pelo fato de haver se ocultado da visão dos seus algozes, típica de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pela surpresa do ataque. Por outro prisma, a defesa trouxe a plenário as teses da negativa de autoria e da inexigibilidade de conduta. Ponto. Reunidos em sala secreta, decidiram os membros do júri, por maioria de votos, decorrentes das respostas aos quesitos propostos em séries distintas, acatar a tese acusatória delimitada pela pronúncia, considerando típicas as ações dos réus e definindo-as assim como homicídios consumados e triplamente qualificados pelo motivo fútil, meio cruel e pela surpresa do ataque em relação às vítimas Moisés Soares Forte, sua mulher Divanise Lima dos Santos e seus filhos menores Cíntia Raquel dos Santos, Cíntia Raíssa dos Santos Soares, Raí dos Santos Soares, rechaçando a tese defensiva exposta e defendida em plenário pelas defesas técnicas dos acusados. Ainda na mesma votação e com observância dos critérios impostos pela lei processual em relação aos quesitos formulados em séries distintas, reconheceram de igual forma e por maioria de votos a tipicidade das condutas de ambos os acusados correspondentes à tentativa de homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e pela surpresa do ataque em relação à vítima Rian Soares dos Santos e tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pela surpresa do ataque em relação à vítima Prisciano Soares dos Santos, que escapou ileso, tentativa branca ou incruenta, rechaçando de igual forma a tese defensiva exposta e defendida em plenário pelos seus advogados. Expositis, acolho a soberana decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença, para, em consequência, condenar como por condenados os tenho, os réus Carlos José Soares de Lima e sua mulher Edileuza de Oliveira dos Santos, conhecida por Leda, por 5 vezes, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º, 3º e 4º, combinado com o artigo 29, pelos homicídios consumados nas pessoas de Moisés, Divanise, Cíntia Raquel, Cíntia Raíssa e Raí dos Santos, e por uma vez nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º, 3º e 4º, combinado com os artigos 14, inciso 2º e o artigo 29, pela tentativa de homicídio na pessoa de Rian Soares, e ainda por mais uma vez nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º e 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º e artigo 29, todos do Código Penal brasileiro, todos combinados ainda com o artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos, o que faço respaldado no artigo 492, inciso 1º, alíneas A, B, C, D e E,
do Código de Processo Penal. Passo a estabelecer a dosimetria penal, analisando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, individualizando as condutas e as penas impostas como seguem. Em relação ao réu, Carlos José Soares de Lima, primeiro, pelo homicídio consumado contra Moisés Soares Fortes, a culpabilidade resta auferida em face da palpável reprobabilidade de sua conduta, levando-se em consideração a sua inexigibilidade nas condições em que se deu o fato, agindo diretamente na execução do crime e apoiando a coautora em suas ações. Os antecedentes do agente, paradoxalmente, não revelam outras incidências que nem o indicam ser pessoa a quem se atribuam condutas violentas anteriores ao fato, o que lhe dá a condição de réu primário. Sua conduta social, entretanto, denota desajuste e grave desvio na sua condição de sociabilidade, seja na família ou no meio em que vive, interativamente, em face dos desentendimentos com os seus vizinhos. Sua personalidade denota equilíbrio e correlação entre sua individualidade psicológica e o crime cometido, o que depõe contra sua índole, ao seu caráter e à sua maneira de agir, a consubstanciar a periculosidade de que é detentor. Os motivos do crime, consubstanciados nas razões que moveram o acusado à sua prática, comuns aos delitos dolosos, apresentam-se revestidos de grave reprovação, a exigir reprimenda a compensar o dano infligido ao ordenamento. A acusação o delimita como fútil, qualificadora do tipo, que passo a apreciar neste item como circunstância judicial a autorizar a exacerbação da fixação da pena base, o que faço empregando o princípio da imigração. As suas circunstâncias, que se revestiram de oportunismo em face de se constituir o ataque perpetrado, ato agressivo e lesivo, divorciado de quaisquer comprometimentos emocionais, praticado dentro da disponibilidade e da conveniência do seu executor, agiu e coadjuvou com intensa crueldade, reiterando golpes, impondo desnecessário sofrimento à vítima, qualificadora do tipo penal que, do mesmo modo, passo a apreciar neste item como circunstância judicial a autorizar a exacerbação da fixação da pena base, o que faço pelo mesmo princípio. As consequências pesam de igual forma em desfavor do agente, eis que sua ação foi danosa para a vítima e repercutiu na comunidade em que vivia, provocando revolta e indignação pelo ato criminoso, atingindo de maneira indireta a coletividade e repercutindo nacionalmente. E, finalmente, a conduta da vítima, que em nada contribuiu para justificar a agressão que lhe foi infligida, eis que nunca causou nenhum mal à pessoa do réu, sendo a intriga entre eles de somenos importância. E assim, embasado no artigo 68 do Código Penal, pelo crime de homicídio qualificado, pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, consistente no fato de que a vítima se encontrava dormindo em sua casa com sua mulher e seus filhos, praticado em coautoria, fixo-lhe em primeira fase a pena base em 18 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para a expiação do delito cometido. Em segunda fase, tendo o réu confessado espontaneamente a sua equânime participação no crime, por se tratar de matéria exclusiva de dosimetria penal, que refoge ao crivo do sinédrio, aplico a atenuante do artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, reduzindo a pena base em 6 meses. Em terceira fase, torno-a definitiva em
18 anos de reclusão, a ausência de majorantes ou minorantes incertas nas peças de acusação ou suscitadas no plenário, a serem cumpridos em regime inicial fechado, na forma do artigo 33, parágrafo 1º, a linha A, e parágrafo 2º, a linha A, do Código Penal em penitenciária estadual. 2. Pelo homicídio consumado contra Divanise Lima dos Santos. Analisando as mesmas circunstâncias judiciais, constante de antecedentes do agente, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e a conduta da vítima, que em nada contribuiu para justificar a agressão que lhe foi infligida, eis que nunca causou nenhum mal à pessoa do réu, sendo a intriga entre eles de só menos importância e assim, embasado no artigo 68 do Código Penal, pelo crime de homicídio qualificado, pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, consistente no fato de que a vítima se encontrava dormindo em sua casa com seu marido e seus filhos, praticado em coautoria, fixo-lhe em primeira fase a pena base em 18 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para a expiação do delito cometido. Em segunda fase, tendo o réu confessado espontaneamente a sua participação, ou se tratar de matéria exclusiva de dosimetria que refoge ao crivo do Sinédrio, aplica o atenuante do artigo 65.3, a linha D do Código Penal, reduzindo a pena base em 6 meses. Em terceira fase, torna definitiva em 18 anos de reclusão, a ausência de majorantes ou minorantes incertas nas peças de acusação ou suscitadas em plenário, a serem cumpridos em regime inicial fechado, artigo 33, parágrafo 1º, a linha A e parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, em penitenciária estadual. Pelo homicídio consumado na pessoa de Cíntia Raquel dos Santos, analisando também a sua culpabilidade, antecedentes do agente, conduta social, sua personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências e pela conduta da vítima, que em nada contribuiu para justificar a agressão que lhe foi infligida, eis que nunca causou mal nenhum à pessoa do réu, e jamais poderia fazer, por tratar-se de uma criança de pouco mais de uma dezena de anos. E assim, embasado no artigo 68, pelo crime de homicídio qualificado, pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, consistente no fato de que a vítima se encontrava dormindo em sua casa com seus pais e seus irmãos, praticada em coautoria, fixo em primeira fase a pena base em 20 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para a expiação do delito cometido. Em segunda fase, tendo o réu confessado espontaneamente a sua equânime participação no crime, aplica o atenuante do artigo 65.3d do Código Penal, reduzindo a sua pena em 6 meses, que prevalece sobre a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha H, crime praticado contra a mulher, aliás, contra a criança, de cunho objetivo, no concurso previsto no artigo 67 do mesmo diploma. Em terceira fase, torna definitiva em 20 anos de reclusão, a ausência de majorantes ou minorantes incertas nas peças de acusação ou suscitadas em plenário, a serem cumpridos em regime inicial fechado, artigo 33, parágrafo 1º, a linha A, e parágrafo 2º, a linha A, do Código Penal, em penitenciária estadual. 4. Pelo homicídio consumado na pessoa de Raí dos Santos Soares, pela sua culpabilidade e antecedentes do agente, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências, além da conduta da vítima, que em nada contribuiu
para justificar a agressão que lhe foi infligida, eis que nunca causou mal ao acusado e jamais poderia fazê-lo, por tratar-se de uma criança de 4 anos de idade, e assim, embasada no artigo 68 do Código Penal, em primeira fase, fixo-lhe a pena base de 20 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para a expiação do delito cometido. Em segunda fase, tendo o réu confessado espontaneamente a sua equânime participação no crime, por se tratar de matéria exclusiva de dosimetria, aplica o atenuante do artigo 65.3, a linha D do Código Penal, reduzindo a pena de 6 meses, que prevalece sobre a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha H, crime contra a criança, de cunho objetivo, no concurso previsto do artigo 67 do mesmo diploma. Em terceira fase, torna-a definitiva em 20 anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado. 5. Pelo homicídio consumado contra Cíntia Raíssa dos Santos, levando em consideração culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime e circunstâncias, consequências, uma vez que pesam de igual forma em desfavor do agente, eis que a sua ação foi danosa para a vítima e repercutiu na comunidade em que vivia, provocando revolta e indignação pelo ato criminoso, atingindo de maneira indireta a coletividade e repercutindo nacionalmente, e a conduta da vítima que nenhum mal lhe causou e jamais poderia fazê-lo, por tratar-se de uma criança de 3 anos de idade. E assim, embasado no artigo 68 do Código Penal, pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso, que tornou impossível a defesa do ofendido, consistente no fato de a vítima se encontrar dormindo em sua casa com os seus pais e irmãos, praticada em coautoria, fixo-lhe a pena base em 20 anos de reclusão, 20 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para a expiação do delito. Em segunda fase, por se tratar matéria exclusiva de dosimetria penal, tendo o réu confessado espontaneamente, reduzo a pena em 6 meses, fazendo prevalecer a atenuante do artigo 65 sobre a agravante do artigo 61, inciso 2º, linha H, que é de cunho objetivo, uma vez que as circunstâncias atenuantes subjetivas prevalecem sobre a objetiva, no concurso previsto no artigo 67 do mesmo diploma. Em terceira fase, torna definitiva em 20 anos de reclusão, a ausência de majorantes ou minorantes incertas nas peças de acusação ou suscitadas no plenário, a serem cumpridas em regime inicial fechado em penitenciária estadual, artigo 33, parágrafo 1º e 2º, alíneas A. 6. Pela tentativa cruenta de homicídio contra Rian Soares dos Santos, considerando sua culpabilidade os antecedentes do agente, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias, consequências, e a conduta da vítima, que em nada contribuiu para justificar a agressão que lhe foi infligida, uma vez que trata-se de uma criança de 7 anos de idade, e assim, embasado no artigo 68 do Código Penal, pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego do recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, consistente no fato de que a vítima se encontrava dormindo em sua casa com seus pais e irmãos, praticados em coautoria, fixo-lhe em primeira fase a pena base em 20 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para expiação do delito cometido. Em segunda fase, tendo o réu confessado espontaneamente a sua equânime participação no crime, por se tratar de matéria exclusiva de dosimetria, aplica o atenuante do artigo 65.3d sobre o artigo 61, inciso 2º, a linha H do Código Penal, uma vez que as circunstâncias, a confissão espontânea prevalece sobre a agravante objetiva da linha H, de cunho objetivo no concurso previsto no artigo 67 do mesmo diploma. Em terceira fase, considerando a causa de diminuição esculpida no artigo 14, inciso 2º do Código Penal,
uma vez que o homicídio não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente e levando em consideração o grau proximal em relação à sua efetiva consumação, reduzo-a em 1/3, tornando-a definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão, a ausência de majorantes ou minorantes incertas na peça da acusação ou suscitadas em plenário, a serem cumpridas em regime inicial fechado, artigo 33, parágrafo 1º e 2º, alíneas A do Código Penal, em penitenciária estadual. 7. Pela tentativa incruenta de homicídio contra Prisciano Soares dos Santos, levando em consideração a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivação, circunstâncias, consequências e a conduta da vítima, que em nada contribuiu para justificar a agressão que lhe foi infligida, uma vez que jamais poderia fazê-lo por tratar-se de uma criança de 14 anos de idade, e assim, embasado no artigo 68, fixo-lhe para o crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, em sua forma tentada, a pena base em 20 anos de 6 meses de reclusão, acima do mínimo e abaixo da média, por entender suficientes para expiação do delito. Em segunda fase, tendo o réu confessado espontaneamente a sua equânime participação no crime, por se tratar de matéria de pena, aplico a atenuante do artigo 65, reduzindo a pena base de 6 meses. Deixo de estabelecer o concurso com a agravante do artigo 61, uma vez que a vítima Prisciano já conta com mais de 12 anos de idade. Contava com mais de 12 anos na época do fato. Em terceira fase, considerando a causa de diminuição esculpida no artigo 14, inciso 2º, uma vez que o homicídio não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente e levando em consideração o grau proximal em relação à sua efetiva consumação, reduzo-a em 2/3, tornando-a definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, a ausência de majorantes ou minorantes a serem cumpridas em regime inicial fechado, em penitenciária estadual, em razão dos seus antecedentes desfavoráveis. Atento à regra do artigo 69 do Código Penal, concurso material de crimes, somos aplicadas e individualizadas aritmeticamente, obtendo 116 anos de reclusão, tornando-a definitiva a serem cumpridos nos regimes já explícitos. Em relação à ré, Edileuza de Oliveira dos Santos, conhecida por Leda. Tu pode mais um pouquinho nada do teu lado direito. Obrigado. Pelo homicídio consumado contra Moisés Soares Forte, levando em consideração a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime e consequências de conduta da vítima, em primeira fase, nos termos do artigo 68, fixo a pena base em 18 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal e abaixo da média dosimétrica. Em segunda fase, não tendo a ré confessado espontaneamente a sua equânime participação no crime, mantenho a pena inalterada, tornando-a definitiva em terceira fase em 18 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado. 2. Pelo homicídio consumado contra Divanise Lima dos Santos, levando em consideração a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias, consequências e conduta da vítima, uma vez que ela em nada contribuiu para justificar a agressão que lhe foi infligida, eis que nunca causou nenhum mal à pessoa da ré, sendo a intriga entre elas de somente importância. Em primeira fase, nos termos do artigo 68, fixo-lhe a pena em 18 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo e abaixo da média. Em segunda fase, não tendo a ré confessado espontaneamente a sua participação no crime, mantenho-a inalterada, tornando-a em terceira fase definitiva em 18 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
3. Pelo homicídio consumado contra Cíntia Raquel dos Santos. A culpabilidade dos antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências. Conduta da vítima, que nenhum mal poderia fazer a pessoa da ré por tratar-se de uma criança de pouco mais de 10 anos de idade. E assim, embasado no artigo 68, em primeira fase, fixo-lhe a pena base em 20 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo e abaixo da média, por entender suficientes para expiação do delito. Em segunda fase, não tendo a ré confessado espontaneamente a sua equânime participação no crime, por se tratar de matéria exclusiva de dosimetria penal, aplico a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha H, crime praticado contra criança, acrescendo-a em 6 meses. Em terceira fase, torno a definitiva em 21 anos de reclusão. A ausência de majorantes ou minorantes incertas nas peças de acusação ou suscitadas em plenário, a serem cumpridos em regime inicial fechado. 4. Pelo homicídio consumado contra Raí dos Santos Soares, levando em consideração culpabilidade, antecedentes, conduta social personalizada e motivo do crime, circunstâncias, consequências e conduta da vítima, que em nada ou em nenhum mal poderia causar a ré, uma vez que era uma criança de 4 anos de idade, com base no artigo 68, pelo crime de homicídio qualificado, pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, em virtude de encontrar-se dormindo em sua casa com seus pais e irmãos, praticada em coautoria, fixo-lhe a pena base em 20 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo e abaixo da média dosimétrica, a serem cumpridos na forma do artigo 33. Em segunda fase, não tendo a ré confessado espontaneamente a sua equânime participação no crime, por se tratar de matéria exclusiva de dosimetria penal, aplico apenas a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha H do Código Penal, crime contra criança, acrescendo-a em 6 meses. Em terceira fase, torno a definitiva em 21 anos de reclusão. A ausência de majorantes e minorantes, na forma do artigo 33, primeiro, a linha A, e parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. 5. Pelo homicídio consumado contra Cíntia Raíssa dos Santos, de igual forma, levando em consideração os antecedentes, culpabilidade e circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, embasado no artigo 68, pelo crime de homicídio qualificado, por emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, fixo-lhe em primeira fase a pena base de 20 anos e 6 meses de reclusão. Em segunda fase, inexistindo confissão e presente atenuante do artigo 61, inciso 2º, a linha H, acrescento em mais 6 meses. Terceira fase, torna definitiva em 21 anos de reclusão. A ausência de majorantes e minorantes, na forma do artigo 33, parágrafo 1º e 2º, a linhas A. 6. Pela tentativa cruenta de homicídio contra Rian Soares dos Santos, levando em consideração as circunstâncias judiciais aqui explícitas, embasado no artigo 68 do Código Penal, pelo crime de homicídio qualificado, pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, consistente no fato de que a vítima se encontrava dormindo em sua casa com seus pais e irmãos, praticada em coautoria, fixo em primeira fase a pena base de 20 anos e 6 meses de reclusão. Inexistindo confissão espontânea, aplico a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha H, acrescendo-a em 6 meses, obtendo 21 anos de reclusão. Em terceira fase, considerando a causa de diminuição esculpida no artigo 14, inciso 2º, uma vez que o homicídio não se consumou por circunstância alheia à vontade da agente, e levando em consideração o grau proximal em relação à sua efetiva consumação, reduzo-a em 1/3, tornando-a definitiva em 14 anos de reclusão. A ausência de majorantes ou minorantes incertas na peça de acusação, nos termos do artigo 33, parágrafo 1º, a linha A, parágrafo 2º, a linha A, todos do Código Penal. 7. Pela tentativa incruenta de homicídio contra Prisciano Soares dos Santos, a culpabilidade, antecedentes e demais circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, levando em consideração a conduta da vítima, que nenhum mal poderia causar a ré, uma vez que era uma criança de 14 anos de idade,
basado no artigo 68, de igual forma, em primeira fase, aplico-lhe 20 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para a expiação do delito. Em segunda fase, não tendo a ré confessado espontaneamente, por tratar-se de matéria exclusiva de dosimetria, mantenham a pena inalterada, uma vez que Priciano não se qualifica mais na condição de criança, por ser maior de 12 anos. Em terceira fase, considerando a causa de diminuição esculpida no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, uma vez que o homicídio não se consumou, levando em consideração o grau proximal, reduzo-a em 2/3, tornando-a definitiva em 6 anos e 10 meses de reclusão, a ausência de outras majorantes ou minorantes a serem cumpridas em regime inicial fechado em penitenciária estadual. Atento à regra do artigo 69 do Código Penal, concurso material de crimes, somos aplicadas e individualizadas aritmeticamente, obtendo 120 anos e 10 meses de reclusão, tornando-a definitiva a serem cumpridos os regimes já explícitos. Inexistindo pedido formal, com indicação de valores e provas suficientes que o embasem, bem como instrução específica para a apuração de um valor pecuniário mínimo para efeito de indenização civil por parte do Ministério Público ou do ofendido por advogado constituído, entendo ao magistrado ser defeso fixar valores nesta fase, a teor do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, haja vista que aos réus não foi dado o direito de indicarem contraprova, de modo a apontar valor diverso ou a demonstrar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, quanto que, se fixado fosse, implicaria, a meu sentir, em flagrante desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, esculpido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República Federativa do Brasil. Deixo também de condenar os réus, nas custas processuais, em razão de serem assistidos pela Defensoria Pública. Transitada em julgado, lancem-se-lhes os nomes nos rol dos culpados, remetam-se os boletins individuais ao setor de estatística da Secretaria de Segurança Pública da Paraíba e expeçam-se as respectivas guias de recolhimento à vara das execuções penais, devendo serem recomendadas nas prisões onde se encontram, arquivando-se a seguir os autos. Suspendo de igual forma os seus direitos políticos, baseado no artigo 15, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, enquanto durarem os efeitos desta condenação, devendo ser procedidas as comunicações de praxe ao Tribunal Regional Eleitoral. Inutilizem-se as armas apreendidas, mediante termos nos autos, por se encontrarem presos e assim respondido todo o processo, denego-lhes o direito de apelarem desta decisão em liberdade, ante a inexistência de fato novo que lhes autorizem as solturas. Transitada em julgado para a acusação e havendo recurso da defesa, expeça-se guia de execução provisória à vara das execuções penais. Publicada e intimados em plenário, registre-se. Passo da Justiça, plenário do júri, nesta cidade de João Pessoa, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2010. Marcos William de Oliveira, juiz de direito, presidente do Tribunal do Júri. Esta foi a sentença que condenou ambos os acusados. Eu queria agradecer a maneira elevada como acusação e defesa se portaram neste plenário, defendendo as suas teses. Quero agradecer a significativa ajuda prestada pela nossa briosa Polícia Militar do Estado, que durante a manhã de ontem, a tarde de ontem, a noite e a madrugada estiveram aqui conosco, garantindo a segurança desse julgamento. Quero agradecer a presença dos estudantes de Direito, que aqui vieram em busca de aprenderem ou sentirem ao vivo como se faz direito e se o faz direito. Quero agradecer também a maneira como a assistência se portou, do início até o fim do julgamento.
Quero agradecer aos incansáveis funcionários da Justiça, na pessoa da minha escrivã, Edilva Gomes, na pessoa dos oficiais de Justiça, que desde cedo aqui estão. Quero agradecer a presença de advogados, promotores, juízes que possam ter nos possam ter visitado durante o julgamento e, principalmente, agradecer aos senhores membros do Conselho de Sentença, que mais uma vez aqui compareceram para o novo julgamento. A partir de agora, o júri está